Aqui, no caso do não sócio, a designação via contrato social, a gente já colocou, 3/4 do capital, em ato separado 2/3, ou unanimidade se o capital não tiver integralizado, a destituição, 2/3 do capital, e mais da metade na designação em ato separado. Em relação à renúncia, que é o mais importante desse slide, eu posso renunciar ao cargo de administrador? Eu fui lá investido a esse cargo pelo período de 2 anos, não me adaptei a essa função. Eu sou obrigado a cumprir essa função a contragosto? Não, é um ato pessoal. Eu posso renunciar por qualquer motivo. Qualquer motivo justificável. Até porque eu vou ter que convencer os meus sócios. Quais são os efeitos dessa renúncia? Sociedade, eu como sócio, ou como administrador, no caso, não necessariamente sócio, se eu quiser renunciar ao meu cargo, eu preciso notificar a sociedade, formalmente. Tá? Formalmente. Porque senão, se eu simplesmente abandonar o cargo, qualquer problema que aconteça na sociedade, após isso, eu vou estar respondendo ainda. E a terceiros, para fazer valer para terceiros, ter efeito perante terceiros, essa substituição do administrador tem que estar devidamente formalizado na alteração societária, né, para ter efeito perante terceiros. Responsabilidade dos administradores. Bastante interessante aqui também. Né? Talvez muitas pessoas não se atenham, não no caso os contadores, mas empresários, no caso, que o cargo de administração lhe traz diversas responsabilidades, né? Distribuição de lucros ilícitos ou fictícios. Por exemplo, se um administrador cometer este ato ilícito, responsabilidade solidária dos administradores que realizarem e dos sócios que os receberam. Por exemplo, o sócio está recebendo lá um lucro, ele não participa, um sócio que é responsável pela parte comercial da empresa, ele não participa da parte financeira, ele não analisa com profundidade os balanços, as demonstrações financeiras, e ele recebe lá uma distribuição de lucro, sem ele nem saber, ele recebeu mais do que a contabilidade permitiria distribuir esse lucro. Ele entrou de gaiato no navio e vai ser responsabilizado por isso, né? Porque ele recebeu, ele teve uma vantagem ilícita. E o administrador, obviamente, vai responder também. Culpa no desempenho das funções, responsabilidade solidária perante a sociedade e terceiros prejudicados. Né? Qualquer ato do administrador que venha prejudicar tanto a sociedade quanto a comunidade em geral vai ser sujeito à responsabilização. Né? Eu vou ter que dar conta disso. Vou ter que, eu como administrador, seja com o meu patrimônio pessoal, vou ter que arcar com essas consequências. Aplicação de créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros. Aquele administrador que mexe os pauzinhos ali dentro da sociedade para ter alguma vantagem ilícita, né? Restituição, isso quando for descoberto, ele vai ter que restituir à sociedade, pagamento equivalente com todos os lucros resultantes e se houver prejuízo, por ele também responderá. Ou seja, o administrador tem que estar ali bem ciente das suas obrigações e os cuidados que ele tem que tomar, porque não é só uma questão de má intenção, né? Ele pode estar com a melhor intenção possível, mas tem que ser necessária a formalização de todos os atos, tomar cuidado com todas as etapas aí das deliberações, da administração da sociedade, para que nada sobre para ele aí. Operação deliberada com interesse contrário da sociedade também vai sofrer sanções em relação a isso. Já chegando aí no final da sociedade limitada, vamos falar sobre a dissolução parcial. A dissolução parcial, esse termo dissolução parcial, ele também sofre algumas críticas, é um termo que é mais usado na prática, porque a dissolução remete ao fim, né? Vamos dissolver. Então fica um pouco estranho a gente falar em dissolução parcial e dissolução total, ou é dissolução ou não é dissolução. Mas aqui, pela força do costume aí, da prática do dia a dia, a gente manteve essa expressão, que seria a dissolução parcial, que é a saída de um sócio. É aquela dissolução que não é a completa, em que todos os sócios resolvem extinguir a sociedade, mas a saída de apenas um deles,
Ela pode ocorrer por morte, por retirada voluntária, exclusão judicial ou exclusão por justa causa. No caso da morte, como a gente já conversou, liquidação das cotas, caso contrário, não disponha de modo diverso. O que seria dispor de modo diverso? Aquela previsão de substituição do sócio que a gente comentou. Se não tiver a previsão da substituição pelos herdeiros ou por qualquer outro sócio, no caso, não, teria que ser pelos herdeiros, no caso da morte. E lembrando que herdeiro, gente, herdeiro não é só filho, não, viu? É filho e cônjuge. Né? O conceito de herdeiro necessário, a partir de 2002, mudou, né? Antes, herdeiro necessário era só filho, é cônjuge também. Então, lembrando que, se for deixar bem especificado no contrato, se eu vou ter lá vários herdeiros, né? Tem que deixar especificado, se você quiser, particularmente, que um herdeiro em específico assuma aquela condição, tem que deixar especificado. Liquidação da sociedade, caso assim optem os remanescentes, né? Substituição pelos herdeiros, havendo como um acordo. Outro aspecto também que pode acontecer, eu posso naturalmente colocar lá a substituição, no caso do meu falecimento, entraria um filho meu, por exemplo. Mas esse herdeiro, ele não é obrigado a entrar na sociedade. Pode acontecer do herdeiro simplesmente não ter interesse naquilo, né? Não tem nenhuma afeição por aquele negócio. Nesse caso, teria que haver a liquidação mesmo. E os outros sócios englobando essas cotas, a sociedade pagando os haveres e está resolvida a situação em relação àquele sócio. A retirada voluntária, como eu tinha dito antes, sociedade com prazo indeterminado. Se a sociedade tem prazo indeterminado, eu quero me retirar da sociedade, preciso apenas fazer uma notificação, formalizar a minha intenção com uma antecedência aí de 60 dias, até para que os meus sócios possam se reorganizar, né, e poder dar continuidade à sociedade. Agora, na sociedade por prazo determinado, só pela via judicial, como eu comentei com os senhores. Eu não posso simplesmente abandonar a sociedade com uma simples notificação se ela tem um prazo determinado. Porque as sociedades por prazo determinado, elas geralmente funcionam com empreendimentos específicos, né? Tem lá um empreendimento específico que tem começo, meio e fim, vai durar 2 anos, né? A construção de um prédio, né? Qualquer outro empreendimento, uma incorporação. Então, eu preciso cumprir a minha obrigação, desempenhar o papel que eu me dispus na sociedade. Se eu quiser me livrar disso, eu vou ter que ter uma justa causa muito convincente e isso vai ter que ser feito via judicial. Tá? No caso da exclusão judicial, mediante iniciativa da maioria dos sócios, por falta grave ou incapacidade, sócio falido, essa é uma particularidade da nossa legislação comercial, né? Nem a pessoa que está nessa situação de insolvência, né? Está falida ou insolvente, ela não vai poder participar da sociedade, ela vai ter que ser excluída. E cotas liquidadas em execução por credor particular, que a gente já comentou também. Foi lá, o credor liquidou a cota, recebeu o valor, está fora da sociedade. E a exclusão por justa causa, via alteração contratual, que a gente já ressaltou bastante, ela precisa ser deliberada pela maioria dos sócios, mais da metade, por ato de inegável gravidade e risco à continuidade da empresa e mediante alteração contratual, desde que a exclusão por justa causa esteja prevista. Apuração dos haveres, que vai ao encontro daquilo que a gente comentou nas cláusulas facultativas. Como que eu vou apurar esses haveres, que são os direitos patrimoniais do sócio, né, representados pela participação societária dele? O contrato social pode expor de modo diverso, mas a regra é o valor patrimonial das cotas, que é o PL dividido pelo número de cotas, né? Valor contábil, se eu quiser instituir no contrato, eu posso colocar lá exemplo, valor contábil ou valor econômico. O conceito desses valores a gente já passou por eles. Redução correspondente do capital, salvo se os demais sócios suprirem, né? Ou seja, eu estou liquidando, apurando os haveres desse sócio, liquidei as cotas dele, vamos pagar esse valor. O que vai acontecer? O capital social vai diminuir, né?
capital da sociedade diminuir, ou, ao contrário, se os sócios não quiserem que esse capital seja diminuído, porque isso pode atrapalhar o funcionamento da sociedade, dependendo da atividade, é importante que o capital seja vultoso, né? Então, os sócios podem recompor esse capital que foi excluído da sociedade. O pagamento, via de regra, desses haveres será feito em 90 dias, salvo disposição em contrário, para não comprometer a continuidade da sociedade. Foi o que a gente já ressaltou. Importante colocar o prazo de pagamento dos haveres, para não descapitalizar a sociedade, salvo em disposição contrária. Se isso não ocorrer, em 90 dias é a regra. O sócio falecido, no caso, os herdeiros respondem pelas obrigações anteriores ao falecimento por até 2 anos após a averbação, né? Então, eu preciso averbar de forma, na sequência, quando um sócio vem e falece, infelizmente vem a falecer, é importante que essa formalização seja feita, porque se ela ficar ao longo do tempo, a responsabilização dos herdeiros continua, e só depois de 2 anos dessa averbação que eles vão estar totalmente liberados aí das obrigações. E do sócio retirado ou excluído, responde pelas obrigações posteriores até 2 anos, enquanto não averbada a resolução. A dissolução de pleno direito da sociedade, vencimento do prazo de duração. Ok, nossa sociedade tinha 2 anos de duração, cumprimos o termo, está dissolvida a sociedade, claro que podemos prorrogar. Consenso unânime dos sócios, vamos acabar com a sociedade, todos estão de acordo, façamos a dissolução. Deliberação por unanimidade, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado. Falta de pluralidade de sócios, não reconstituído no prazo de 180 dias. Temos lá uma sociedade limitada, 2 sócios, um vem a falecer, fica só um sócio, passou o prazo de 180 dias, teoricamente, a sociedade teria que ser dissolvida, né? Mas isso na prática não ocorre, né? A junta comercial não exige, e também tem a possibilidade da transformação, né, para empresa de responsabilidade individual. Empresa individual de responsabilidade limitada, que é a famosa EIRELI ou EIRELI, não sei até hoje como é que fala isso, EIRELI, cada um fala de um jeito, EIRELI ou EIRELI. Dissolução judicial a requerimento de sócios quando anulada a sua constituição, né? Aquele caso que eu já dei o exemplo, do sujeito que teve documento furtado, de repente ele virou sócio de uma empresa, sem nem saber. E exaurido o fim social, a finalidade social já foi cumprida, ou verificada a sua inviabilidade. E a dissolução contratual pode prever outras causas de dissolução, como a gente já colocou, por ser uma sociedade contratual, podemos regular diversas situações no contrato, tudo que a lei não veda é permitido, e sujeita à impugnação judicial por iniciativa de qualquer sócio. Claro que essa dissolução contratual, ela pode haver a discordância de algum dos sócios, ele vai poder questionar isso judicialmente. Passando agora para a empresa individual de responsabilidade limitada. Como é que está o tempo aí? Alguém pode me dizer que horas são, por favor? Então, estamos dentro do programa. Bom, a empresa individual de responsabilidade limitada, ela é um instituto relativamente novo, né, como todos sabem, os senhores sabem, instituído pela Lei 12.441/2011, depois foi incluído o artigo 980A no Código Civil. Esse tipo jurídico ele foi muito bem recebido pela comunidade jurídica e pela comunidade empresarial, porque ele acabou resolvendo diversas questões, né? Na verdade, ele já veio a formalizar uma realidade que já existia, né? Quantos dos senhores já não se depararam com aquelas sociedades limitadas com o famoso sócio cítrico, né? Aquele que é colocado ali só para poder constituir a sociedade, né? O sócio cítrico é o famoso laranja, né? Ou então o sujeito
seja homem ou mulher, empreendedor, empreendedora, vai lá, tem uma ideia de fazer um empreendimento, aí ele tem a excelente ideia de colocar o cônjuge na sociedade para viabilizar esse empreendimento, né? Seja ele, seja ela, seja ele, ela, sei lá o quê. Enfim, aí vem o rompimento do relacionamento. O que acontece? O negócio acaba sofrendo as consequências aí de um eventual desentendimento. Para um caso como esse, por exemplo, a empresa individual de responsabilidade limitada, ela veio a resolver diversas questões. Outras questões também em relação a planejamento sucessório, né? No início, a gente tinha a dificuldade a limitação da Eireli não poder ser titularizada por pessoa jurídica, né? O que sofreu muitas críticas, decisões judiciais permitindo isso. Hoje em dia, a legislação ela já permite, mas eu estava conversando aqui com meu colega da Junta Comercial e ele me disse que a Receita Federal ainda não está aceitando. Apesar da legislação, já existia uma instrução normativa do DREI, permitindo a titularização da Eireli por pessoa jurídica, me parece que ainda existe um problema sistêmico na Receita Federal e que demanda uma ordem judicial para cumprimento, para instrumentalização desse tipo societário com pessoa jurídica. Mas, enfim, pelo menos a previsão normativa já existe, né? Questão de tempo para que a Receita venha a se adaptar, penso eu. Principais características, passando aqui pela Eireli. Instituição e vigência, instituída pela Lei 12.441, com vigência a partir de 8 de janeiro de 2012, né? Inclusão do artigo 980 no Código Civil. Pessoa jurídica, ela, obviamente, é uma pessoa jurídica originária ou superveniente. Por que superveniente? Porque ela pode nascer por conta de uma transformação, né? Uma sociedade limitada que ficou apenas com um sócio, passou o período da unipessoalidade, 180 dias, o sócio titular resolveu transformar essa sociedade em uma Eireli. Então, e qualquer tipo societário para Eireli. Ela vai ser constituída por uma única pessoa jurídica ou física, titular da totalidade do capital social. Então, aqui a gente não pode chamar de sociedade, né? Não é uma sociedade, não existem sócios. Existe um titular. Então, aquele elemento que faz parte de uma Eireli, ele não é, né? Ele é um titular da Eireli, não vai ser um sócio de uma Eireli. Capital mínimo não inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país, que vai sofrer alterações anuais, né? Todo ano o salário mínimo vai ser alterado, corrigido. E parece que para o ano que vem vai até ser diminuído, alguma coisa nesse sentido. Acho que R$4 a menos. O titular somente poderá figurar em uma única Eireli. Essa é uma limitação trazida pela legislação. Eu não posso ter várias Eirelis, apenas uma. E aqui um aspecto muito, muito importante que diferencia a Eireli, por exemplo, do empresário individual, né? Muitos perguntam, tá, mas qual que é a diferença entre empresário individual e a Eireli? É um sócio só, lá na mesma, eu vou ter o CNPJ, vou poder trabalhar. A diferença, conceitualmente falando, é que no caso da Eireli nós temos a separação patrimonial, né? Empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, a partir do momento que eu integralizei na minha Eireli lá os praticamente R$90 mil lá de capital social, algo em torno disso, eu tenho a minha separação patrimonial. Então, em tese, se eu não cometer nenhum ilícito, se eu não abusar do poder, se eu não desviar a finalidade do objeto social da minha Eireli, em havendo algum problema de passivo, eu vou responder lá pelos R$90 mil, né? Também é uma crítica que sofre porque esse instituto, porque muitas das vezes exigir um capital social de 100 salários mínimos pode simplesmente inviabilizar, né, a utilização desse tipo societário, desse tipo jurídico, tá? Mas é uma forma também de... O que o legislador pensou? Bom, já que você vai trabalhar sozinho, né, sem ninguém do teu lado, como sócio para responder pelas obrigações e os deveres da sua empresa, pelo menos que você tenha um capital social relativamente alto para que, né, os seus credores não sejam prejudicados, até para evitar fraudes ou desvios de finalidade.
Ok, separação patrimonial. Vamos para o próximo slide. Como que vai se dar a constituição? Ato constitutivo baseado nas regras da limitada. Então, aqui não é um contrato, não é um estatuto, é um ato constitutivo, tá? Tecnicamente falando. Eu vou me utilizar das mesmas regras da limitada. Muita dúvida a gente ficou no início desse instituto, né? Como é que vai ser esse contrato social? Então, naturalmente, a gente acabou se baseando nas regras da sociedade limitada, com exceção das partes que não são aplicáveis, né? Regulando, por exemplo, a questão societária. Aplicação subsidiária das regras da sociedade simples, previsto no artigo 1053 aqui do Código Civil. O contrato ou o ato deverá conter, no que couber, os elementos do artigo 997, que são os mesmos elementos que o Código Civil impõe para a sociedade limitada. E também é necessário aí o registro público de empresas mercantis na JUSEPAR, via empresa fácil, no caso. Como que vai funcionar o capital social da Eireli? Totalmente subscrito e integralizado já na Constituição. Aqui uma particularidade, nas sociedades contratuais, por exemplo, a sociedade limitada, eu posso colocar uma disposição no contrato social que o capital que eu estou subscrevendo lá de R$500 mil, ele vai ser integralizado em 5 parcelas anuais, por exemplo. Por quê? Porque a sociedade não vai ter necessariamente a necessidade de ter todo aquele capital. Então, eu posso ir integralizando esse capital aos poucos. Aqui na sociedade, na empresa de responsabilidade individual, a integralização ela é no momento da constituição. Ok? Valor não inferior a 100 vezes o salário mínimo, como a gente já colocou. Moeda corrente nacional, necessariamente. Integralização em dinheiro ou bens, suscetíveis de avaliação em dinheiro. Vedada também a integralização por meio de serviços. Da mesma forma que na sociedade limitada, não há necessidade de laudo de avaliação. Então, se eu quiser realizar o capital da minha Eireli, né? Por exemplo, promovendo aí a constituição de uma Eireli para administração de bens imóveis próprios. Tenho receitas de aluguel, sou um empreendedor imobiliário, recebo uma receita relevante de locação todo mês, sou tributado na pessoa física a 27,5%, quero dar um jeito nisso. Então, eu vou abrir uma sociedade, uma empresa individual, sozinho, né, sem nenhum sócio, vou integralizar os meus bens imóveis nessa Eireli para realizar o capital, não preciso fazer uma avaliação, né, nem por empresa especializada, nem por 3 peritos, por exemplo. Vou fazer a integralização desse capital, posso fazer com o valor contábil desses bens, que é aquele valor que está no meu imposto de renda, por exemplo, para não gerar ganho de capital, e segue a vida. Se fosse na sociedade anônima, eu precisaria fazer a integralização desses imóveis a valor de mercado, ou pelo valor que o perito avaliou, né? O perito não vai avaliar um imóvel um perito, digo, que esteja trabalhando nos conformes, um imóvel que vale lá R$1 milhão, ele não vai avaliar por 500 mil, porque ele vai responder por isso depois. Então, aqui é uma forma da gente agilizar o processo. Para quê? Para incentivar o empreendimento, mas, óbvio, qualquer ilegalidade, qualquer disparidade nessa integralização, eu vou responder por isso, obviamente, né? Com os rigores da lei. Como é que funciona o nome empresarial? O nome empresarial na Eireli, vocês podem até perceber que na limitada eu não coloquei o nome empresarial, porque seria a mesma coisa para as duas aqui, né? Com exceção do Eireli e do limitada, mas a regra é a mesma, firma e denominação, vale tanto para limitada quanto para Eireli. A firma formada com o nome do empresário, que deverá figurar de forma completa, podendo ser abreviado os prenomes, e obrigatória alteração da firma quando houver alteração do nome civil do titular, né? Então, se eu utilizei o meu nome para dar a firma da empresa, e contrair matrimônio, por exemplo, alterei o meu sobrenome, né? Que muitos sabem que desde 2002 o homem também pode aderir ao sobrenome da esposa e vice-versa. Então, eu vou ter que alterar também a minha firma. No caso da denominação, ela vai designar o objeto da empresa.
né? O objeto específico da empresa. Empresa de participação, comércio de veículos, indústria, tem que ter essa denominação de modo específico, não admitindo genéricas, né? Expressões genéricas. Por exemplo, participações limitada. Participação do quê? Aqui na Junta Comercial do Paraná já se exige que se denomine a participação. É participação societária, participação do quê? Empreendimento. Havendo mais de uma atividade, poderão ser escolhidas uma ou mais dentre elas, né? Sempre com a expressão EIRELI no final, tá? Assim como a limitada tem a mesma regra. Quem pode ser titular da EIRELI? Aí vem a novidade. A pessoa física, natural, portanto que não esteja impedida. A pessoa jurídica, em tese, né, como aprendemos hoje, por meio da Instrução Normativa agora 38 de 2017, do DREI, maiores de 18 anos, nacional ou estrangeiro, que se achar na livre administração de sua pessoa e bens, né, e o menor emancipado. Né. Nós temos hoje, aí, a economia está mudando muito, né, muitos menores já virando empreendedores. O YouTube está proporcionando isso, né? Muitos jovens desenvolvendo negócios, startups. Então, você vê lá o sujeito com 12, 13 anos já inventou um produto inovador, já é empresário, já está vendendo, já está faturando muito dinheiro. Como é que ele vai legalizar esse empreendimento, né? No caso da EIRELI, ele tem duas opções, né? Ou ele é emancipado, né? Ou ele convence os pais a emanciparem ele. Se os pais não quiserem emancipar, né, isso, claro, se tiver os 16 anos completos. Se os pais não quiserem emancipar ele pode ter, por exemplo, uma saída. É uma alternativa, não é tão recomendável, mas ele pode, por exemplo, casar. Né? Casou, emancipou, abre um negócio. É uma forma de conseguir atingir o objetivo dele. A EIRELI poderá ser administrada pelo titular ou por não titular, da mesma forma que a limitada, sócio ou não sócio, poderá ser administrador. Por pessoa natural residente no país, não sendo admitida pessoa jurídica como administradora. Isso também é um consenso. Né? Estrangeiro poderá ocupar o cargo de administrador sem ainda possuir visto permanente, desde que haja ressalva expressa no ato constitutivo de que o exercício da função depende da obtenção do referido visto. Ou seja, vai se colocar lá um prazo, né, para se determinar, para se conseguir esse visto. E se esse visto for negado, aí ele vai ter que ser destituído desse cargo de administração. E, para finalizar, o microempreendedor individual, um instrumento aí que foi muito bem-vindo em todos os aspectos, principalmente aos olhos do governo, né? Muitos empreendimentos, microempresários que estavam trabalhando aí na informalidade, né? Que é um número absurdo de pessoas trabalhando na informalidade, né? Trabalham em casa, enfim, com negócios de baixa complexidade e para sustento da própria família, e que estavam num limbo da legislação, né? Não tinham direito, proteção nenhuma, não contribuíam com nada também. E hoje, não necessariamente hoje, mas já de um tempo para cá, com a instituição da MEI, tem a oportunidade aí de, pelo menos aos olhos do governo, contribuir com uma parcela fixa mensal. Então, para o governo já é um ganho em termos da arrecadação, e para o microempreendedor também, porque ele vai ter lá, cumprindo alguns requisitos e praticamente sem nenhuma formalidade, né, ele vai ter aí um certo respaldo. Ou seja, ele vai existir como CNPJ, como empreendedor, ele está formalizado. Né? Tem uma série de direitos que ele vai ter acesso. Definição e características do MEI, ou da MEI, é a pessoa física que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Na verdade, como microempresário. Né? Limite anual de faturamento para o ano que vem, R$ 81 mil, tá? Com as novas regras
do Simples Nacional, aí, que vão vigorar a partir de... hoje ainda é 60 e poucos mil, tá? Mas eu já coloquei... Tem a nova faixa do Simples Nacional, tem algumas alterações do Simples que já vão começar a vigorar para o ano que vem. Então, eu já me adiantei aí, coloquei R$81 mil. Não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular, né? Essa é uma dificuldade, né? O fato dele ser MEI, ele não pode ter mais nada. Nada. Então, se a atividade dele começar a crescer, ele começar a extrapolar o faturamento, tem que tomar aí a providência de já mudar o tipo societário e se formalizar de outra forma, porque se ele simplesmente abrir uma outra empresa, ele não vai conseguir manter as duas estruturas. Pode ter um empregado remunerado com salário mínimo ou piso da categoria. Isso também é uma situação interessante, né? Porque vamos imaginar, por exemplo, lá uma senhora ou um senhor confeiteiro está lá trabalhando em casa sozinho, hoje ele pode formalizar esse ajudante, esse funcionário, né? De forma regular. Facilitação na abertura do CNPJ, conta bancária e emissão de nota fiscal, né? Conta bancária, na prática, não tem funcionado muito bem, porque os bancos estão um pouco reticentes em relação ao início da MEI, né? Os bancos eles adotaram uma linha um pouco mais restritiva, mas pelo fato de ter o CNPJ, já viabiliza a abertura de uma conta bancária. Agora, se vai ter crédito ou não, é outra situação. E o enquadramento no Simples Nacional, né? Isento dos tributos federais. PIS, COFINS e RPJ, CSL, diferente de todas as demais pessoas jurídicas, né? Que, auferindo faturamento ou lucro, será tributado pelos tributos federais e as contribuições.